Tudo bem, pessoal? Rick do canal Luz da Verdade. Nessa quinta-feira, 31 de dezembro de 2020, trazendo para vocês mais um vídeo inovador e libertador. Um vídeo onde, como sempre, né, um vídeo improvisado. Então, a princípio eu vou fazer uma revisão, né, uma retrospectiva não só desse ano, mas também dos 5 anos desse canal, esse canal está de aniversário, sem ser na quarta que vem, na próxima, completando então 5 anos de informação inovadora, libertadora para as pessoas que buscam esse canal. Então, fazendo uma retrospectiva desses 5 anos, o que eu posso dizer para vocês? Desde o início, esse canal teve essa trollagem toda, tiveram pessoas querendo garimpar, né, o meu conteúdo para comercializar isso. O pessoal viu, né, que de repente aquilo que eu falo é embasado, né, em conhecimento sólido, em experiência sólida, experiência profissional, acadêmica e pessoal. Então, desde o início sempre teve essa questão assim das pessoas quererem, né, copiar até hoje, desde do princípio de desde janeiro de 2016 até agora, isso sempre aconteceu. As pessoas, digamos assim, elas perceberam que aquilo que eu falo no vídeo, que entre o estímulo e a resposta existe o espaço, elas testaram para ver, não, de repente o Rick está falando lá aquilo, mas ele não faz isso. E as pessoas perceberam que eu caminho, né, em inglês o pessoal fala walk the talk, ou seja, aquilo que eu falo, eu faço. Diferente daquelas pessoas que são do tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então teve toda essa situação ao longo desses 5 anos. De repente as pessoas pensaram, não, entende, porque eu traduzo muita coisa para vocês de uma maneira acessível e simplificada. De repente muita gente pensou, não, o Rick é um banana, eu também consigo fazer o que ele está fazendo, vamos copiar, entende? O cara é um pateta, ele está fazendo tudo aquilo de graça e disponibilizando aquelas informações de uma forma gratuita. Não, nós vamos pegar e, entende, eu vou copiar, entende, porque as pessoas acham que por eu, né, apresentar isso de uma forma acessível, que o conteúdo todo ele é muito simples e muito acessível, e elas esquecem de perceber. Quem tem interesse, dá uma conferida no site, a descrição do site tá o link do site está na descrição desse vídeo. Quem quiser saber um pouco mais assim da minha trajetória, vocês vão ver que eu já dei aula em universidades americanas de prestígio, eu já apresentei muita conferência, entende? Eu já tive uma trajetória, né, de apresentar temas extremamente complexos de uma forma acessível. Basta ver, por exemplo, a apresentação da minha tese, Conferência Internacional de Estudos de Estresse Pós-Traumático em Boston. Então, pessoal, ao longo desses anos todos, teve toda essa situação, teve toda essa trollagem, e isso nunca mudou. E as pessoas, né, elas começaram então a triangular. Você não tem ideia, né? Ou alguns de vocês sim têm ideia do que aconteceu. De qualquer forma, porque isso tudo está presente lá nos vídeos ao longo desses 5 anos, onde eu descrevo muitas dessas situações. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Durante um tempo, eu mencionava, né, várias situações. Então eu comecei a falar da luz da verdade, eu comecei a apresentar, digamos assim, trazer o que seria a luz da verdade sobre a situação de narcisismo. Eu percebi que há 5 anos atrás esse assunto era um assunto
que as pessoas não tinham muito conhecimento sobre isso e aqui estavam, né, tentando passar alguma informação, estavam passando uma grande desinformação. Então foi aí que eu tive aquela percepção como eu gostaria de ter encontrado, né, uma fonte que apresentasse a situação de uma maneira clara, de uma maneira coerente, de uma maneira em que eu conseguisse entender como me livrar de muitas coisas que aconteceram comigo com relação à recuperação do abuso por narcisistas. Então, a luz da verdade começou sobre esse assunto, mas entendendo que esse canal ele não é limitado à luz da verdade sobre a questão narcísica. Foi aí que, né, eu compartilhei com vocês muitos outros temas, muitos outros assuntos, como por exemplo a desintoxicação e a abstinência de benzodiazepínicos, a questão de jejum, a questão de músicas em afinação 432, o despertar de consciência, o desenvolvimento de consciência, a questão de empatas, ou seja, né, o canal ele apresenta a luz da verdade sobre vários temas que eu considero que serem importantes que as pessoas que buscam por essas informações elas encontrem, né, as pessoas que buscam recursos para que elas consigam então encontrar algo que possa levar elas a uma verdade maior. E de novo, a luz da verdade não é a minha luz, e eu não digo que eu seja a luz e eu seja a verdade. Sou só um mensageiro aqui, entende? Eu compartilho aquilo que o Espírito Santo coloca para mim compartilhar, e tudo isso associado então à minha experiência acadêmica, à minha experiência profissional, à minha experiência pessoal, tudo isso então associado a essa questão toda, né, que as pessoas consigam entender essa verdade, que elas consigam entender essa situação. E é basicamente isso, entende? Assim nasceu então o canal Luz da Verdade. E vocês vão perceber que particularmente de uns 3 anos para cá, principalmente lá no final de 2017, início de 2018, ou seja, há mais de 3 anos, eu comecei a expandir um pouco nessa questão espiritual, nessa questão do desenvolvimento de consciência, e foi muito interessante porque vocês vão perceber que ao longo desses 5 anos existiu e continua existindo uma transformação, ou seja, aquele Rick de 5 anos atrás ele está bem diferente. Existe uma mudança nítida e as pessoas percebem essa mudança nítida. E essa mudança é a mudança dessa questão espiritual do espírito, né, estar em mim e eu ter entendido a minha missão de mensageiro e eu ter então, né, me comprometido a ser esse mensageiro e transmitir essa mensagem para as pessoas que buscam essa mensagem. Então vocês vão começar a perceber que, evidentemente, nessa transição toda, eu deixei de falar de coisas do passado e eu comecei a mencionar situações que provavelmente estão acontecendo ou que estariam por acontecer. Então foi aí que veio, né, várias situações, principalmente nessa questão do Gabuga, entre outros. Eu comecei a dizer, olha pessoal, isso vai acontecer e isso provavelmente são as cenas dos próximos capítulos de novo, entendendo, falando do escopo narcisista, falando dessa matrix narcísica, falando desse mundo, entende que nós estamos dentro de uma caverna. Essa caverna ela é controlada então pelo estabelecimento narcisista e todas as pessoas que estão dentro dessa caverna estão sendo escravizadas e mantidas como suprimento pelo estabelecimento narcisista, que quer que as pessoas fiquem completamente, né,
presas, elas fiquem completamente à mercê de toda a mentira, de toda aquela propaganda. Quem não entende o que eu estou falando, busquem os outros vídeos desse canal. Quem tem interesse maior, leia, né, a obra de Platão, A República, principalmente nessa questão, né, da passagem da alegoria da caverna. Eu fui presenteado com isso quando eu comecei a minha trajetória naquela época, né, estudando para medicina na Universidade de Wisconsin em 1988, faz tempo. E aí eu tive um professor muito espetacular, que ele apresentou, né, essa questão toda da alegoria da caverna, e essa questão naquela época, né, há mais de 30 anos atrás, isso me impactou muito. Foi ali que começou toda a mudança, e essa mudança que começou, ela é uma mudança do despertar, e como eu sempre falo, quando nós começamos essa mudança do despertar, nós aprendemos a aprender e a gente nunca mais volta para aquela forma que nós vivemos na caverna, ou seja, na hora que nós entendemos que existe um caminho para fora disso, a gente vai sair disso aí. Sabe, a gente não quer mais voltar para a caverna. Mas tal e qual, né, o personagem na caverna, a pessoa, ela descobriu, né, o caminho para fora da caverna, ela resolveu voltar para contar para as pessoas como é que é o mundo lá fora, o que existe e como é que elas podem sair dessa caverna. Só que tal e qual, né, o Platão relatou, ninguém queria saber disso. E as pessoas, elas acreditam, elas abraçam, elas preferem a mentira e aquilo que as mantém escravos. Mas mesmo assim, né, a pessoa foi e tentou. E justamente por ela ter tentado acordar as pessoas que estavam escravas na caverna, os irmãos, irmãs, entende? Ela foi justamente ostracizada, ela foi justamente odiada por aquelas pessoas que viam esse irmão como uma pessoa perigosa, porque ela tinha uma visão completamente diferente das outras que estavam, né, enfeitiçadas, que estavam dentro dessa caverna. Então, essa é a situação que, digamos assim, começou, né, dos 3 anos para cá. Eu comecei a falar de situações, tentando alertar as pessoas, tentando acordar, tentando fazer com que elas consigam sair dessa caverna, que elas consigam se desprender dessa mentira toda. E eu comecei então a traduzir esses elementos da Matrix narcísica, que eu entendo, né? Eu consigo ler a simbologia, a linguagem, eu consigo ver, não, provavelmente o próximo passo dessas pessoas vai ser esse. E não só isso, isso é, né, a experiência, isso é uma experiência, como eu disse, de mais de 30 anos, que me permite, né, fazer isso, fora a questão de ser, então, abençoado pelo Espírito Santo, de estar me mostrando uma verdade maior, de eu conseguir entender o que está acontecendo, de conseguir ser, então, um mensageiro, e aí onde existe um conteúdo que fica muito rico, porque ele não é só pertinente à minha experiência, mas o conteúdo, ele traz uma verdade muito maior. Tá cheio de criança aqui passeando com cachorro e tal. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Os cachorrinhos. Então, basicamente é isso o que acontece nesses 5 anos. É isso, é a capacidade digamos assim, de consolidar todos esses elementos, né, esses conteúdos e trazer então o que seria a luz da verdade. E, de novo, essa luz não é a minha luz, mas é a luz presente, é a verdade presente na própria verdade. Então, essa é a luz presente na verdade, que é a luz de Deus. Então, começou a acontecer isso, eu comecei a compartilhar com vocês
conteúdos onde eu comecei a mostrar tendências e provavelmente algumas pessoas devem ter ficado bem curiosas. Pô, que engraçado, muita coisa que o Rick fala está acontecendo, muita coisa que ele falou meses, se não anos antes de acontecer, a maioria, se não quase todas, estão acontecendo. E isso evidentemente causou um alvoroço nesses canais e o pessoal propaga desinformação porque eles não conseguiam mais copiar. Eles só falavam que quem copia algo, entende? Mas quem vai copiar é algo que ele vai copiar algo que já existe. Quem copia não consegue copiar algo que não existe. Então isso começou a criar uma dificuldade muito grande, porque já que eu estava realizando conteúdos, em vez de falar das coisas que aconteceram, sim das coisas que iriam acontecer, isso começou a gerar um alvoroço, né, por parte dessa corja, né, que plageia, que faz tudo isso, porque eles não conseguiam mais se aproximar disso que eu estava falando, e começou a gerar então toda a trollagem, esses comentários esdrúxulos que vocês veem no canal. Nada é por acaso, tudo isso acontece dentro, né, dessa mentalidade da colmeia, que querem que todo mundo pense da mesma forma. Então, hoje, quando eu encerro, né, nesse último dia desse ano, segundo, né, o calendário que nos foi passado. Mas como eu não sigo, entende, eu não acredito nesse calendário, até porque, né, setembro, 7, outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10, né, provavelmente nós estamos, o ano novo, ele vai começar em março, mas eu não vou entrar nessa questão. Então, hoje, de acordo com o calendário, esse que nos foi passado, hoje seria o último dia desse ano. E eu encerro olhando assim para tudo isso que acontece, e eu vejo como, entende, as pessoas, principalmente que tentam se recuperar de um abuso, seja abuso narcisista, as pessoas que tentam entender, ter um despertar pela verdade, como essas pessoas, elas escolhem seguir justamente aquilo que vai destruir elas. E elas ficam mantidas na vibração do ódio, da raiva, da comparação, da falta de esperança. E aquilo se torna um vício. E elas ficam viciadas, e vem todo aquele pessoal que vende o vício dizendo, mas aqui, ó. Aí vem todo aquele pessoal que vende o vício e diz, olha só, tem aqui, ó, tem uma dose aqui para você. Se você vem comigo que eu tenho mais uma dose. E as pessoas passaram esse ano inteiro consumindo doses maciças, ou nem tanto maciças, mas doses periódicas de tudo aquilo que as manteve no ódio, na raiva, na comparação, na falta de esperança, comprimidas. Eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, não dá mais para confiar em ninguém, blá blá blá, blá, né? E na completa separação, divisão, e não só na questão da divisão do joio e do trigo. Então eu sinto muito por vocês, e eu rezo para que vocês um dia acordem para o que está acontecendo. Vocês estão sendo mantidas e mantidos num vício, e tem pessoas que estão vendendo essas drogas para vocês e vocês estão comprando. Fica essa dica. Quem entende, que bom. Quem não entende, eu lamento muito por vocês. E da mesma forma, eu havia mencionado, né, que o show vai começar, e quem não viu lá na aba da comunidade, eu coloquei hoje uma postagem bem preocupante, né, que agora as pessoas estão dizendo que em função do Uga Buga, daqui 180 dias, essas notícias elas começaram a ser publicadas na terça-feira, dia 29 de dezembro, elas foram mais, né, publicadas ontem, quarta-feira, dia 30 de dezembro, e elas continuam sendo atualizadas hoje, 31 de dezembro de 2020,
dizendo que em função do Gabuga, etc. e tal, daqui 180 dias os ETs vão ser revelados e blá 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 e tal. E isso para mim é só uma grande confirmação de tudo aquilo que eu já vinha falando para vocês, que a situação ela vai ficar muito complicada. Esses próximos 6 meses vão ser meses desafiadores, entende? Porque tudo que esse estabelecimento narcisista fez, eles não vão abrir mão disso, eles vão pegar muito pesado. Eles vão pegar muito pesado. Aí vai vir aquilo que eu falei, provavelmente da lei marcial médica, provavelmente venha falta de alimentos, provavelmente eles comecem a retirar, né, o abastecimento de alimentos, entende? Querendo matar as pessoas de fome. Não esqueçam, quem não sabe o que é isso, busque o que é a Agenda 21, o que é a Agenda 2030, entende? Amanhã é 21, Agenda 21, há 9 anos da Agenda 2030. Vocês acham que essas pessoas, esse estabelecimento narcisista, eles vão dar para trás, eles vão regredir e parar de mostrar o que está acontecendo? Eles vão parar de fazer o que eles estão fazendo? Não, eles vão pegar cada vez mais pesado, porque eles foram, né, eles investiram muito nisso, além do que eles precisam muito dessa redução populacional, né, para no máximo 500 milhões de pessoas. Quem não sabe o que é isso, dê uma conferida nas Pedras da Geórgia. E como sempre, o narcisista sempre revelando aquilo que vai fazer, porque as criaturas narcisistas acreditam que se elas fizerem isso, elas vão ser isentas de karmas. Então elas sempre revelam o que elas vão fazer. E aqui nós chegamos no final, né, do calendário que diz que hoje é o último dia de 2020. Então, pessoal, eu quero dizer que esse canal, perseguido do jeito que é, por toda essa situação que eu já apresentei para vocês, eu tenho como continuar mantendo conteúdos para vocês, se vocês tiverem interesse em apoiar e patrocinar esse canal. Quem tem condições de fazer isso aí? Quem não tem condições, não faz. Mas quem tem e entende que participar de uma verdade maior não só vai beneficiar vocês como outras pessoas, essa é a hora de vocês, né, refletirem sobre o que eu estou falando. Porque a situação ela vai ficar muito pesada e provavelmente o canal, né, eu vou poder trazer conteúdos para vocês, não mais pelo YouTube, e sim, por exemplo, pelo BitChute, porque a censura ela vai ficar muito mais forte, a censura vai ficar cada vez mais agressiva, entende? Porque a mentalidade da colmeia, o estabelecimento narcisista, precisa muito colocar tudo isso em funcionamento. Então, pessoal, se vocês me perguntarem, Henrique, como é que você acha que foi 2020, para mim foi um ano extremamente difícil e impactante, mas ao mesmo tempo foi um ano extremamente libertador. O ano 2020, a visão perfeita 2020, foi o ano em que muitas pessoas acordaram. Foi o ano onde eu vi que as pessoas que fazem as sessões de aconselhamento comigo atingiram níveis inacreditáveis de discernimento, de integração, delas terem se recuperado, né, se curado de tudo aquilo que um dia prendeu elas, entende? E elas emergiram disso aí. Eu fiquei muito grato. Eu percebi que também pessoas entenderam a questão espiritual e elas perceberam tudo aquilo que eu falava e elas foram incentivadas por elas mesmas a começar a buscar então a Jesus Cristo, não por uma questão de religião, mas elas começaram a entender que a questão espiritual, elas podem ter um contato direto, né, com Jesus Cristo, com Deus. Elas não precisam de um padre, de um pastor, ou seja lá o que, para conduzir elas a esse contato. Incrível. Então, esse ano para mim foi um ano muito abençoado nesse sentido. E eu acredito que isso, né,
registra muito aquilo que eu tinha mencionado antes, que eu ia falar sobre a divisão do joio e do trigo. Hoje nós chegamos e a gente consegue verificar que existe 2 tipos de seres agora no planeta, assim que vocês vão ver claramente. As pessoas acordadas com pensamento crítico, aquelas que enxergam o que está acontecendo, e aquelas pessoas que não enxergam absolutamente nada, que elas estão completamente enfeitiçadas, dominadas, programadas, entende? E protegendo e propagando a mentira, a desinformação. Então, existem 2 grandes grupos. Essa divisão, ela foi feita. A divisão, a separação do joio e do trigo, ela já aconteceu. Não é que vai acontecer, não, ela já aconteceu. Aí vocês veem, pô, que engraçado, por que o Rick é o único canal lá que fala aquele tipo de coisa e ninguém fala o que ele está falando? A divisão do joio e do trigo, entende? Vocês vão ver que o trigo fala uma coisa e o joio fala outra, e vocês vão perceber que o trigo, né, mesmo sendo um percentual menor do que o joio, cada dia mais tem pessoas indo em direção ao trigo, que ainda, né, assim, os últimos segundos dessa divisão. Muito legal isso aí. Então, pessoal, com todo o meu amor que eu trago essa retrospectiva, não só de 2020, mas dos 5 anos desse canal, com muita reverência, muita gratidão por vocês que acompanham e que as pessoas que apoiam e patrocinam esse canal. Vocês têm feito parte de uma verdade maior e vocês têm abençoado a vida de muitas pessoas. De novo, eu só sou um mensageiro aqui. Que vocês entendam a mensagem e entendam que quando estão trolando o mensageiro, é porque eles estão fazendo uma tentativa para invalidar a mensagem. Não caiam nisso aí. Tá certo, minhas queridas, meus queridos? Como eu sempre digo, eu espero que essa mensagem possa chegar no momento oportuno de quem busca por elas. E, havendo oportunidades, eu volto com assuntos inovadores e libertadores para vocês. E que vocês tenham, então, uma entrada de ano abençoada e que ano de 2021 seja um ano que vocês tenham cada vez mais amor pela verdade, responsabilidade e consciência. Tchau, pessoal.